hoje eu quero falar um pouquinho, né, bater um papo aqui com vocês sobre responsabilidade, né? Vamos começar no primeiro momento com uma definição de responsabilidade. Ó, a Nath colocou aqui que a EDP te põe de frente com o espelho. Pois é, né? É como se a EDP fosse uma acusadora positiva. O que você está fazendo? Olha, presta atenção nisso. Né? Mas vamos lá. Trazendo a definição de responsabilidade, seria ali o dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem. A responsabilidade seria uma obrigação, certo? Se a gente pensar num termo que é mais usado atualmente, que seria a autorresponsabilidade, ela já entraria na ideia de uma... É a mesma coisa, no final das contas, né? Seria a capacidade ou competência de assumir a responsabilidade por cada evento bom ou ruim que te acontece, certo? E essa ideia dessa autorresponsabilidade, parece que talvez a diferença entre autorresponsabilidade e responsabilidade seria que essa autorresponsabilidade você se coloca prontamente a já reconhecer a sua responsabilidade diante de determinado acontecimento. Podemos tratar assim de uma certa forma, né? De uma postura que não é uma postura negativista em relação a determinado evento, né? Calma aí, deixa eu procurar aqui que eu tenho alguma responsabilidade nisso que está acontecendo, né? Então, entrarei um pouco nesse sentido, tá? Mas eu não quero muito diferenciar a autorresponsabilidade com responsabilidade. Quando eu falo que você tem que ter responsabilidade, ok, você tem que ter autorresponsabilidade, tá? Então, a gente primeiro tem que cair no primeiro ponto, que se a gente pensa que responsabilidade vincula-se diretamente com a ideia de obrigação, a gente precisa entender que nós temos obrigações. E a gente precisa, então, saber quais são as nossas obrigações. Para isso, absolutamente, indico que vocês façam uma lista das obrigações de vocês, tá? Quais são as minhas obrigações? Beleza, vamos lá, escreve tudo. E dê um feedback para vocês mesmos, né? Ah, eu tenho 10 obrigações na minha vida. E aí, como é que você está se saindo? Qual que você sai melhor? Qual que você sai pior? Etc, etc, etc. Tá? Viktor Frankl, né, o criador aí da logoterapia, ele fala que se a gente tirar a responsabilidade do ser humano, a gente também tira a dignidade dele. Olha o ponto. Se a gente pensar por obrigação, se a gente tirar a obrigação de um ser humano, a gente tira a dignidade dele. Eu não sou um logoterapeuta, mas para eu interpretar essa questão que o Frankl fala, onde ao tirar a responsabilidade da pessoa, tira a dignidade dele, e a gente pegando a ideia de responsabilidade como sendo uma obrigação, o que a gente tira dessa pessoa? A gente tira as obrigações básicas dessa pessoa ser verdadeiramente pessoa. Então, o que eu quero que a gente caminhe nessa aula de hoje? É claro que você tem uma obrigação para acordar a tal hora, você tem um trabalho que funciona de X até Y hora. Essas obrigações estão claras. Evidente, você tem um trabalho, você pode ter um filho, você pode ter uma esposa, você pode ter um marido. São obrigações ali, digamos assim, que elas gritam. Se você faltar ao trabalho, alguém te liga. Se você estiver mal dentro de casa, alguém vai te chamar a atenção, né? Mas eu quero que a gente busque aquela responsabilidade primeira, certo? Porque se tirar a responsabilidade é tirar a dignidade humana, então a responsabilidade está vinculada intimamente com aquilo que forma o homem de modo positivo, que forma o homem de modo ordenado. Então, meus amigos, quando a gente pensa de responsabilidade, a gente está falando na responsabilidade de cada um pegar com unhas e dentes a própria corrida, a própria jornada para se aperfeiçoar. Aqui está a tua principal responsabilidade. Por quê? É dessa responsabilidade que está no topo que ela deságua nas outras coisas. Mas alguém pode falar assim, Rafael, mas se ela está no topo, eu estou aqui embaixo. Como é que eu faço para chegar aqui? Ela é o topo, porque a gente vai buscar alcançá-la. Mas ela é o princípio da ação.
Então, eu faço bem aqui porque eu sei de onde eu quero chegar. Entende? Então, eu tenho responsabilidade em coisas básicas, mas, na verdade, eu estou me relacionando com o cume da coisa. Entende? Então, você vai ser um bom profissional, não porque teu chefe é maravilhoso, não porque esse trabalho te remunera bem, você vai ser um bom profissional porque nesse cume da responsabilidade, a maior das suas obrigações é se aperfeiçoar. É você assumir a sua obrigação de aperfeiçoar. Claro que quando a gente entra no caminho aqui proposto por mim, esse aperfeiçoar passa necessariamente pelo desenvolvimento das virtudes. Então, é nessa ponta, nesse cume, que alimenta toda a minha caminhada de subida. Certo? Então, aqui está o que a gente pode falar de responsabilidade inicial, podemos dizer assim. Por que ela é inicial? Porque ela parte do bem que eu vou fazer em todas as minhas áreas. Mas por que ela é o topo? Porque ela é a finalidade que eu quero alcançar. Então, essa minha obrigação, ela é o princípio e o fim, certo? É como se a gente falasse aqui de que eu quero ver a Deus, eu quero encontrar a Deus, mas eu não vou encontrar agora. Mas justamente por eu encontrá-lo no final da minha vida, desde já, independente da distância, que eu nem posso morrer daqui a 10 horas, 10 minutos, 20 anos, 40 anos, mas desde aqui dos princípios eu vou fazendo já uma movimentação que conversa, que dialoga saudavelmente com aquele final, com aquele fim último, certo? Então a gente pode colocar essa dimensão. Todas as outras coisas abaixo são importantes. Se você é mãe, se você é pai, se você trabalha no trabalho X, no trabalho Y, se você tem obrigações diversas, todas essas obrigações são, claro, fundamentais se a gente pensa nessa dinâmica do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque para quem não assume a responsabilidade, olha o ponto. Partindo da dinâmica da logoterapia aqui, tirar responsabilidade é tirar dignidade. E se tirar a dignidade do homem, qual é, ou melhor dizendo, qual é então a pior forma de você tirar a dignidade do homem? É você entrando nos vícios. Porque você para, de uma certa forma, de elevar-se como ser humano, de apontar a sua vida para uma vertical, e você passa a viver uma vida horizontal, rastejante, né? Como se você fosse um réptil. Então, de uma certa forma, você tira a dignidade de uma forma muito maior quando você foge das suas responsabilidades, certo? Quando você foge das suas responsabilidades, você automaticamente abre uma brecha muito grande para os vícios que vão degradar você mais cedo ou mais tarde, que vão necessariamente tirar a tua dignidade humana, em certo sentido. Podemos falar, inclusive, que o vício, de uma certa forma, deforma o ser humano, certo? Então, nessa perspectiva, percebe que toda essa perspectiva de responsabilidade que eu estou falando não entra à espera de que alguém faça algo por nós. Que alguém faça uma coisa que a obrigação é minha e não do outro. Certo? Então, aqui está um ponto importante. Então, automaticamente, fuga da responsabilidade, fuga das obrigações, é, direto ou indiretamente, pisar com os dois pés na lama dos vícios, certo? Então, isso é um ponto importante da gente conseguir entender, para que a gente não traga a ideia da responsabilidade para um campo puramente profissional, entende? Que eu faço isso aqui porque eu vou ganhar isso aqui, eu faço isso aqui porque eu vou ganhar isso aqui, porque eu trabalho, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que pagar a conta. Ok, são obrigações, mas aquela obrigação primária e ao mesmo tempo final do aperfeiçoamento, ela que vai alimentar bem todas as outras, ela que vai fazer você suportar um chefe que é chato, ela que vai suportar você, fazer você suportar para que você lide melhor com o seu trabalho. Em que sentido? Né? No sentido de você dar mais no seu trabalho. Então, a responsabilidade que a gente tem é para que a gente possa dizer sim à vida. Então, nós temos a responsabilidade de dizer sim à vida. Nós temos a responsabilidade de dizer sim à vida saudável. A gente tem a obrigação de dizer sim à vida saudável. Inclusive, eu vivo falando sobre isso. Eu vivo falando que nós não temos outra opção se a gente quer verdadeiramente crescer, se desenvolver, etc, etc, etc. A gente tem que caminhar no caminho do aperfeiçoamento. Sem isso, a gente não caminha.
A gente não anda, certo? Então, quando a gente traz aqui a ideia dessa responsabilidade, é esse amor com a própria vida que a gente tem que ter, certo? Por isso que todas as outras vão ser amadas na medida que eu amo essa primeira coisa primeiro, certo? Então aí está o nosso movimento ordenado, saudável dessa dinâmica da responsabilidade. Rafael, mas eu tenho responsabilidade com o outro ou não tenho? Lembra, se você não assistiu, assista a aula 12, quando eu falo da importância do outro. O outro é um caminho saudável, ou não, mas a gente vai pensar no lado saudável aqui, né? Para o nosso desenvolvimento. Óbvio, nós temos, então, uma responsabilidade, em certo modo, com a outra pessoa, certo? É claro que a gente não vai ser babá da outra pessoa, é óbvio que a gente não vai ser necessariamente psicólogo da outra pessoa, médico da outra pessoa, mas também não seremos o carrasco da outra pessoa, ok? Então nós temos essa responsabilidade. Lembrando que, na medida que eu me aperfeiçoo, é óbvio que eu vou conseguir lidar melhor com as outras pessoas, e isso também vai passar por uma responsabilidade de ser agradável, por uma responsabilidade de ser aberto, de ter uma certa simpatia, de fazer o que precisa ser feito. Lembrando que essa obrigação, abaixo dessa principal, que é do aperfeiçoamento, ela precisa preservar uma hierarquia, né? Então, eu sou casado, eu tenho a obrigação de preservar este laço, de preservar esta relação. Então, eu tenho que buscar, né, não ofender aquele na qual eu estou casado, aquele que, de repente, é meu namorado, ou, enfim, eu tenho que preservar necessariamente essa relação. Preservando essa relação, estamos dizendo, sim, a responsabilidade que temos aqui na nossa vida. É claro que nós temos responsabilidades que elas são menores, que pode ajudar vocês a cumprirem o dever de cada dia. Amanhã é segunda-feira, né? Estou gravando isso aqui no dia 20 de dezembro, vai dar 10 horas agora. Qual é a minha responsabilidade dentro da segunda-feira? Então, eu vou me organizar para fazer. Qual a minha responsabilidade diante dessa semana? Ah, vai vir o Natal aí, tem minha responsabilidade, tal. Beleza? Quais são, então, minhas responsabilidades até o fim do ano? A gente consegue fazer blocos de responsabilidade. Porém, aquela primária, que ao mesmo tempo é a final do aperfeiçoamento, ela não consegue ficar num bloco. Ela passa pela tua vida, certo? E ela precisa passar pela tua vida. Então, independente se você tem uma obrigação específica na segunda-feira, essa do aperfeiçoamento, ela está passando. Ela está passando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado. Enfim, ela vai necessariamente passando, porque ela é eterna enquanto estamos vivos, certo? Então não é à toa que quando eu falo que a vida humana é uma vida que vai ser uma espiral para cima ou uma espiral para baixo, isso quer dizer que o tempo inteiro eu estou caminhando ou para o aperfeiçoamento, ou eu não estou caminhando para o aperfeiçoamento. Estou progredindo de alguma maneira para o erro, para o mal e abrindo esse potencial para que eu acabe me viciando em ato, certo? Então, essa dinâmica da responsabilidade é muito importante. Quando vocês estão aqui na EDP, que responsabilidade vocês assumiram? Quando vocês são meus alunos, vocês têm a responsabilidade de assistirem às aulas. Quando eu faço uma escola, eu tenho a responsabilidade de dar as aulas. Porém, a dinâmica do aperfeiçoamento, que é o princípio e o fim, por que você escolheu entrar nessa escola? Porque talvez essa escola te ajude, ou você acha que ela te ajuda, a necessariamente alcançar aquilo que você quer ser melhor, se colocar de frente do espelho e falar, caramba, eu estou errando, eu tenho que melhorar, etc, etc, etc. Quando eu penso em criar uma escola, eu penso assim, poxa, eu tenho um potencial, eu sei que eu ajudo as pessoas, como que eu posso fazer isso de uma forma maior, mais abrangente? Opa, então, isso quem alimenta é aquele aperfeiçoamento pessoal, aquele aperfeiçoamento que seria o princípio e o fim, certo? Então, é o princípio da ação e o fim da intenção. Então, eu tenho intenção daquilo ali e eu acho dessa forma correta, certo? Então, a gente vai adaptando. Então, essa dinâmica, essa obrigação, essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de se aperfeiçoar, ele passa na nossa vida e a gente vai adaptando a nossa circunstância como fazer isso de uma maneira cada vez melhor, certo? Então,
Aí está um grande ponto. Aí está uma grande reflexão para cada um de vocês, para que vocês consigam colocar na vida, na circunstância, no contexto de vocês, quais são as responsabilidades, as obrigações que vocês têm. E o que aquela obrigação primeira de aperfeiçoar, ela chama você no seu contexto. Rafael, mas ela não é eterna? Por que eu tenho que prestar atenção no que ela chama especificamente? Porque você pode estar evoluída num ponto e em outro não. Então você tem que estar atento a isso, justamente para que você veja qual chamado está sendo o chamado presente. E aí está um bom ponto. Aí está um ponto importante. Conseguindo ter essa dimensão, vocês vão se, digamos assim, vão simpatizando com a ideia do aperfeiçoamento. Aqui está um grande ponto, meus amigos. Responsabilidade, a gente tem que ter, a gente tem, só que a melhor coisa que a gente tem que fazer é ser simpático às nossas responsabilidades. Porque fazer uma coisa sem vontade de fazer é melhor que não fazer. Tudo bem. Fazer uma coisa, algo, né, que você tem obrigação, é bom. Mesmo que você não queria muito, não está lá com a melhor das caras. Mas se a gente está pensando em desenvolvimento, isso tem que ser feito com a melhor das caras. Isso tem que fazer com alegria. É esse o ponto. Ninguém cresce em virtude com cara fechada. Ah, mas eu posso fazer um ato virtuoso com a cara fechada? Pode, mas a virtude não é ato. A virtude é hábito. Então, para você conseguir hábito necessariamente, vai ser fundamental conseguir ter esse amor às responsabilidades, certo? Como a Nath coloca aqui, no comentário, né? Amar a realidade. Amar a realidade e amar as responsabilidades da realidade. Essa é uma frase bacana. Tire um print meu e compartilhem. Quando você vê essa aula, compartilhe exatamente essa frase. É necessário amar a realidade e amar as responsabilidades da realidade. E compartilha no meu Instagram e me marca lá. Porque a gente precisa ser dócil àquilo que é nosso dever. Entende? Senão vai ser uma vida muito dura, uma vida muito tensa. Por mais que a vida tenha seu tom de dificuldade, que isso é normal para todo mundo tem suas lutas, teve momentos mais baixos, momentos mais altos, está subindo ou está descendo, mas mesmo assim precisamos amar as responsabilidades que temos na realidade, para a gente ter esse amor completo. Porque é dentro da realidade e dentro da responsabilidade de cada um, de cada dia, que você vai poder ser um bom caráter, que você vai poder desenvolver-se nas virtudes. Então, nós temos que amar a oportunidade de sermos bons. É isso, meus amigos. Senão, a gente vai ficar procurando fórmula mágica. A gente vai pagar somente 10 mil reais esperando que alguém conserte a nossa vida em 2 estalar de dedos. Ou a gente vai procurar um remedinho que vai curar toda a nossa dor, que é moral. E isso não existe. Entende? Então, a gente precisa entender que essa é a nossa responsabilidade. Que a gente precisa abraçar, cultivar e fazer florescer o nosso amor dentro da realidade, que vai ser provado na medida que eu amo as minhas responsabilidades e faço da melhor maneira possível as minhas obrigações. Certo? Enfim.